O Centro Educacional Ilustrado apresenta série Encontro com a Vida. Apresentação, Pastor Roberto Rabelo, orador do programa radiofônico A Voz da Profecia. Estudo número 15. A maioria errada. Existem no mundo cerca de 220 ramificações da cristandade e mais de 800 religiões não cristãs. Quem tem a verdade? A maioria? Você certamente tem dúvida com respeito à verdade e pergunta se é melhor ficar com a maioria ou com a minoria. Sim, você por certo pergunta que é a verdade. Na chamada oração sacerdotal de Jesus, ele disse, dirigindo-se ao Pai, a tua palavra é a verdade. São João 17:17. Isso significa que a Bíblia Sagrada é a verdade. Portanto, as respostas para todas as suas dúvidas devem ser encontradas na Bíblia. Vamos considerar uma importante pergunta que milhares de pessoas sinceramente fazem. É a guarda do domingo ensinada pela Bíblia? A palavra domingo não aparece nas Escrituras, mas o Novo Testamento contém 8 referências ao primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? A segunda-feira, logicamente, é o segundo dia. Portanto, o domingo é o primeiro dia da semana. 4 das 8 referências ao primeiro dia da semana dizem todas a mesma coisa. As mulheres seguidoras de Jesus foram ao sepulcro no primeiro dia da semana para ungir o corpo do Senhor, que pensavam estava na sepultura. Apenas isto. Não há nenhuma indicação de que o dia se tornou santo. O dia anterior ao primeiro dia da semana, conforme o relato bíblico, é o sábado, o 7º dia, antecedido pela sexta-feira, o 6º dia, chamado na Bíblia dia da preparação, conforme lemos em São Lucas 23:54. Outra referência ao primeiro dia da semana é a que encontramos em São Marcos 16, versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Isto é o que São Marcos afirma. O autor sagrado não diz que o dia se tornou santo por isso. Alguns dizem que após a ressurreição, os discípulos passaram a se reunir aos domingos. E um dos textos citados para justificar tal ideia é São João 20:19, que lemos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Notemos que os discípulos estavam reunidos por terem medo dos judeus, não para comemorar a ressurreição. Com efeito, eles nem criam que Jesus havia ressuscitado. As demais passagens que mencionam o primeiro dia da semana não contêm nenhum mandamento ordenando a observância desse dia, nem ao menos há nelas indicação de que tal dia é santo. Disto concluímos que a igreja cristã primitiva, no período em que viveram os apóstolos, não conheceu o primeiro dia da semana, domingo, como dia santificado. Qual é, pois, a origem da guarda do domingo? O apóstolo Pedro escreveu: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Segundo São Pedro 2, 1 e 2. Notemos, esses mestres introduziriam ensinos errôneos. Isto aconteceu após a morte dos apóstolos, o último dos quais, São João, morreu cerca do ano 100 da nossa era. Os falsos mestres que surgiram em cumprimento da predição de São Pedro eram mais filósofos do que discípulos de Jesus, mais pagãos do que cristãos. O que aconteceu foi o seguinte: o primeiro dia da semana era dedicado ao culto do sol desde os antigos babilônios. E em 274 d.C., o imperador Aureliano adotou o culto do sol como religião oficial do Império Romano. Ao culto do sol, sol invicto, como lhe chamavam, foi dedicado o primeiro dia da semana. Em certas línguas modernas, o domingo é ainda hoje chamado dia do sol, como no inglês Sunday e no alemão Sonntag. Esse dia do culto do sol foi pouco a pouco adotado como dia de guarda pela maioria dos cristãos. Já no Velho Testamento, em Daniel 7:25, lemos uma profecia do surgimento de um poder que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Esse poder instituiu a guarda do domingo no lugar da observância do sábado. Se queremos pertencer a Deus, devemos dispor-nos a lhe obedecer. A maioria pode estar errada, e lamentavelmente no que respeita ao dia de repouso ela está errada. Mas você e eu, prezado ouvinte, temos o privilégio de, com a ajuda de Cristo, colocar-nos do lado dele e fazermos o que lhe apraz. Jesus diz, São João 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A paz do céu, este é o tema do cântico que a seguir ouviremos.